Olá, pessoas! Aumentem o volume que aqui nós falamos a verdade sem filtro nenhum. Eu sou Larissa Quiroga Eu sou Natália Bezerra e nós estamos com uma convidada muito especial. Sanaína Lima. e hoje nós vamos falar sobre trabalho explorativo. Então, antes de começar, roda a vinheta. Bom, trabalho explorativo é quando você está com um assunto ou algum tema e você acaba levando informações, hipóteses até chegar em um resultado final. Naina, nós achamos que esse assunto foi bem próximo a você porque você é uma professora de biologia e você vai pesquisando inúmeras coisas, certo? Então, fale mais um pouco sobre você, do que esse assunto você acha, o que você entendeu sobre, e também na sua parte de trabalho. Eu sou técnica de química de alimentos, bióloga licenciada, Uhum. especialista em educação profissional e técnica. E da parte de biologia, né? Vamos falar do que vocês mais conhecem, né, sobre mim, parte de licenciatura. Dentro da academia, ou seja, quando estava na graduação, eu fiz muitos trabalhos, né, com relação a essa pesquisa, assim como vocês estão falando, nesse trabalho. E a gente dá o pontapé inicial, né, na verdade, querendo conhecer algo novo. Creio eu que vocês vão adentrar um pouquinho sobre essa questão. Fiz inúmeras coisas com relação a isso, trabalhei com pesquisa de biotecnologia, com alguns, alguns materiais Uhum. diferenciados. Tá? E antes de você se formar em biologia, né? Você já queria fazer alguma coisa antes, tipo assim, a biologia em si entrou, alguma coisa? Tá. Uma da época de colégio, né? Uhum. Eu nunca imaginei que eu fosse para a área de licenciatura. Eu queria, na verdade, fazer engenharia. Engenharia naval. Meu Nada a Deus. ver com o que eu Nada a sou, nada a ver. ver. Mas, com- É. calma, eu não iria afundar nenhum navio, tá? Então, por isso que eu não fui fazer. Mas, né, eu tinha esse pensamento porque eu tinha pessoas ligadas, né, familiares que trabalhavam em plataformas e tudo mais. Então, uma área por esse sentido. Mas aí a gente vai, né, amadurecendo, conhecendo, pesquisando a área que a gente quer entrar e a gente vai vendo que não é bem aquilo, né? E Uhum. justamente essa questão do trabalho, né, Sim, explorativo que vocês estavam comentando, sim, que é o sim. tema do trabalho de vocês hoje, que a gente vai conhecendo. E aí a gente vai separando. Ah, isso não me identifico, não é bem isso que eu quero. Eu Uhum. achava que seria outra coisa. E na realidade eu vim para a biologia por conta do técnico em química de alimentos. Você vai trabalhando, vai procurando as coisas, é Sim. justamente o conhecer, o pesquisar, né? Sair desse preconceito sobre as coisas, que é o Uhum. que a gente esbarra muito. O que seria esse preconceito? É um conceito antecipado do que a gente não conhece. Né? Quando a gente não conhece algo, a gente tem um preconceito. E quando a gente conhece, a gente vai ter o conceito, né, sobre aquilo. Então, é Sim. por isso que é importante pesquisar, no caso de vocês, assim, o que vocês querem fazer, né, no É, futuro. Então, Sim. pesquisa, vai atrás. O que é que faz? Qual a área? Como que é que eu me identifico dentro dessa área? Tá? sim. Então, é interessante fazer essa pesquisa de campo. Eu, desde pequena, sempre quis ser perita criminal da Federal, porque eu sempre tive muito interesse em ir ali nos casos, desvendar o porquê daquilo aconteceu. Eu sempre gostei. Então, tipo, a maior parte do tempo, quando eu não tô estudando, eu tô assistindo um caso criminal, porque eu amo, 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 amo. Uhum. Então, isso tudo que a gente fala sobre pesquisa, ela traz a mentalidade, vamos dizer, que é tipo assim, uma curiosidade metódica. Que tipo, você não, tipo assim, como é que eu posso falar de um jeito que você não vai querer provar aquela tese em si. Você espera por meio de estudos, ou até se você for procurar mesmo, entendeu? Porque
Como eu falei, eu queria ser médica não só por mim, também por causa da minha mãe. E aí, quando eu pesquisei uma coisa que eu gostei, foi o que eu quis decidir, entendeu? Então, muitas vezes procurar saber, procurar aquela informação em si, aprofundar mais, acaba meio que mudando nosso pensamento, nossa visão, né? Abre muito o leque sobre as coisas. Uhum. Isso. Inclusive, minha prima também é um desse, tipo assim, desses exemplos, porque ela fez direito porque ela gostou. Ela foi até o quinto período e depois ela decidiu parar porque ela realmente viu, ela teve a experiência daquilo, só que ela não gostou, né? Aí ela acabou saindo, tá se informando em medicina e o que foi que ela mais amou foi medicina. Por mais que é difícil, ela amou e ela é uma pessoa muito inteligente, entendeu? Aí ela conseguiu muito rápido ter essa mudança. Então, um dos tópicos que eu também separei disso foi a importância da experiência, que é um exemplo que eu acabei de dar, as descobertas e o desenvolvimento, entendeu? Porque sobre o desenvolvimento, você vai vendo aquelas coisas, tendo as experiências em si, e você vai acabar vendo que lá na frente não é uma coisa que você queira, entendeu? Sim, sim, com certeza. Vai tendo aquela mudança. Minha mãe, esse dia, estava conversando com meu primo e ela falou porque a gente estava discutindo sobre fazer estágio antes mesmo de se formar, porque os meus primos, eles fazem direito. Então, eles estavam meio que discutindo isso, e a minha mãe falou, pô, é muito legal você fazer um estágio antes de você se formar, tipo, mesmo se você tá, tipo assim, por exemplo, num segundo período, porque você vai ver, se, tipo, em qual área do direito você se identifica, porque o direito, ele tem muitas áreas, então, querendo ou não, se você fizer, tipo assim, por exemplo, uma área mais para o criminal, e você vê que você não se identifica no criminal, você pode ir para outro. Então, é Sim. meio que você vai descobrindo ali o que você pode fazer, o que E não te assim, identifica. se joguem. Quando Uhum. vocês estiverem fazendo, façam e agarrem todas as oportunidades que aparecerem. Isso, minha mãe falou. Tenham mente aberta para que vocês possam ter maiores oportunidades. Isso. Certo. Naina, tem uma pergunta diante disso. Houve algum momento que você começou a pesquisar sobre um tema com uma opinião formada sobre aquilo e você pesquisou mais a fundo e você mudou sua visão? Ó, posso te falar da questão dos trabalhos científicos que a gente já fez, Sim, então. tá? Vou trazer uma questão de quando trabalhar no laboratório, que a gente teve a oportunidade de fazer, como trabalhar com biotecnologia, então, bióleo através das sobras de coco, Hum. coco verde que a gente consome, né? E aí não tem condições da gente tirar bióleo daqui. Galera, não tem, vamos, rapaz, vocês têm que me provar muito que esse negócio vai dar certo. E Uhum. aí a gente vai, pesquisa e dá. Dá trabalho, dá, né, caramba para fazer. Mas a gente vai atrás, pesquisa, usa técnicas novas, traz equipamento diferenciado e consegue, Hum. tá? E aí eu mudei minha visão. Poxa, então, tá, a gente consegue fazer algumas coisas. Vamos lá, a gente consegue diminuir a quantidade de lixo que é gerado, positivo para Sim. o meio ambiente. Uhum. Para mim, já tá ok, já tá sendo válido porque eu já tô tirando um descarte do meio ambiente. Eu consigo fazer materiais recicláveis a partir desse bagaço, ok, mais uma reutilização. E consigo extrair o bioóleo. Então, são processos onde eu precisei realmente ir a fundo para acreditar que isso ia dar certo. Tá? Uhum. Mas assim, com muito investimento, com muita tecnologia e com muito estudo. Você acredita que a prática de experiências, assim, ajuda mais fixar o conteúdo? Se a prática ajuda a fixar o conteúdo Sim, teórico, você está sim. dizendo? Sim, sim. Muito. Eu não preciso nem dizer, me alongar muito a questão de laboratórios e agentes com ciência. Sim. Né? Quando a gente ia para o laboratório, que vocês tinham dado um assunto e a gente ia para o laboratório e fazia uma prática, quando eu voltava para a aula na aula seguinte, na aula teórica, né, vamos dizer assim,
Se eu perguntasse, as pessoas que foram para o laboratório sabiam falar, sabiam desenvolver muito mais do que quem não tinha ido e participado da aula prática. Então, isso é fato, né? Você praticar o que você tem na teoria, isso vai fixar muito mais e vai fazer você aprender e querer buscar ainda mais. Que esse é o ponto. Não adianta eu só ter a teoria, consigo, sei como fazer, mas não aplico. Uhum. Então eu fico meio que empacada. Eu paro ali, eu sei a teoria, eu sei como fazer, mas não sei aplicar. Então eu tenho que andar com esses três pilares unidos para que as coisas funcionem, para que as coisas decolem. Eu acredito muito na prática, porque até quando você mencionou as aulas de laboratório, né? Você pedia pra gente fazer as experiências ali, né? Só que aí um não dava certo, a outra não dava certo, só que um dava certo, sabe? A gente fazia uma, duas, três vezes, você limpando, você fazendo aqui outro. Aí no final deu certo, entendeu? Então eu acho que a gente praticando essas coisas, a gente vendo mais a fundo, eu acho que sempre dá assim, entendeu? Aí eu acredito muito nisso. Eu também acho que, tipo assim, quando você tá na teoria, você meio que não tem noção se você realmente sabe daquele conteúdo ou se você, tipo, meio assim, tem partes que eu preciso saber mais um pouco. Reforçar, né? Já quando você tá ali praticando, por exemplo, fala muito na questão de estudo mesmo, né? Dando escolar. É você, tipo, somente ficar ali lendo e ver, tipo, questão só a aula ali. Pra você entendeu, mas na hora que você for fazer a atividade ali, você pode achar, não sei E realmente. agora, né? E como é que eu É, faço isso se eu não tenho uma visão mais ampla do que exato. pode acontecer? E vamos falar agora sobre algumas obras ou filmes, séries, que seja. Natália, fala um pouco sobre Stranger Things, que você queria É, falar. Eu ia falar mais um pouquinho, né? Stranger Things eu acho que é uma série, é a minha série preferida, né? Então, tipo assim, eu acho que ela se encaixa perfeitamente nesse tema, porque são 5 temporadas, onde desde a primeira temporada eles já vêm, tipo, meio assim, eles descobrem o mundo invertido, então eles já começam ali, o que é isso? Por onde surgiu isso? Eles começam realmente na teoria, aí eles acham um portal, aí eles acabam realmente criando as hipóteses, achando que, tipo, será que pode ser por conta do Vecna, essas coisas, que é o maior monstro de lá, né? E aí, no final de tudo, eles acabam descobrindo e. Nossa, é tipo uma loucura real, porque vem um monte de cientista e eles vão ali, eles caçam, é tipo muito bom. É, e também, sobre a parte da ciência, né? Na verdade, também mostra como a ciência pode ser além do que a gente pode pensar, né? Porque, por mais que foi ficção, mostrou alguma coisa que um cientista estava fugindo, um dos vilões, né? Pegou esse. Eu não sei o que era direito, eu não entendi muito essa parte. Eu só sei que foi uma pedra, assim. E ele acabou tendo os poderes, e aí o outro cientista, que é o pai da protagonista, pegou e começou a estudar ele sobre. E aí, quando ele deu o veredito dele, vamos dizer, né? Até porque foi mais além do que isso. Ele deu o seu veredito do que ele viu na hora. Ele pegou e começou a botar o sangue do garoto nas grávidas, para as grávidas ter Os as poderes. crianças dos Filhos poderes. Não, nascerem. as grávidas não, as As crianças crianças. nascerem com o poder que ele tinha. Isso, entendeu? Aí acabou que ele criou uma clínica e foi estudando mais, entendeu? Até onde poderia. Inclusive, a protagonista, ele foi mais além do que ele pensou. Então, isso mostra que, às vezes, a ciência pode ser mais do que o que a gente imagina, entendeu? Porque a gente pensou que era só um garoto estranho, que tenha coisas anormais no mundo deles, né? Porque lá é ficção, então, né? Mas anormais no mundo deles. E aí acabou se tornando normal porque, a ciência disse e tal. Então, passou realmente do limite, entendeu? Isso a gente pode ver, não hoje, na realidade, né? Que isso aconteça, o negócio de poder, não, né? Mas tô dizendo que se a gente for parar para pesquisar muitas coisas, a gente pode ver que a gente pensava disso, dessa coisa, mas quando você vai pesquisar, é um negócio tão grande que você É, nem vê.
Tem uma obra também que é Sherlock Holmes, né? Que ele pega só no começo do que ele sabe, que pode ser até pouquinha coisa, mas ele vai pesquisando, ele vai no local, ele vai vendo, ele vai pegando aquelas hipóteses, ele vai construindo, ele vai interligando uma na outra, mas ele nunca tem aquela certeza, ele nunca bota aquela certeza. Ele pode ter ali no que tá interligando, mas depois ele vai vendo que vai interligando em várias coisas, entendeu? Ali é uma obra que mostra muito que, tipo, a gente não deve sempre dar o nosso veredito naquilo, entendeu? Porque sempre pode mudar, sempre pode ser outra coisa que a gente pensa, entendeu? Essa comunicação, essa pesquisa é muito boa, entendeu? Isso também mostra em Enola Holmes, que é uma irmã dele que mostra, né? Um, uma série, acho que é uns filmes, na verdade. E aí mostra ela pesquisando, ela correndo atrás, ela lutando até o final, entendeu? E mostra a força dela por pesquisar, entendeu? Por saber a verdade. E eu gostei muito por causa disso, entendeu? Legal que vocês gostam de filmes que tenham, né, ficção científica ou Aí eu gosto. correm atrás para saber qual é a real verdade dali. Que nem ainda tá falando Stranger do Things. série. Não, da série que você assiste criminal, Uhum. Ah, né? sim, dos casos Dos casos criminais. criminais, que para assistir, para ver se realmente, né, se tem prova, né, se tem algum vestígio, e vai analisar, não sei, o sangue, se tem uma unha, tem a terra que está no sapato, na sola do sapato, de onde é aquela terra, que só pode ter em tal Aham, lugar, em X lugar, então não pode ser, né? Ou uma lava da mosca, então aquela mosca só aparece em tal lugar, tal região, ela é sazonal, ela só pode aparecer em tal período, então foi aquele período que a pessoa faleceu, então tudo é, Uhum. né, um Então, cenário todo montado para isso. sim. Mas para isso a gente tem que ir atrás. Agora a gente vai te fazer umas perguntas que eu separei, que inclusive eu mudei um dia desses, né? Porque né? Umas perguntas bem boazinhas, né? Bem Você disse que boazinha. respondia qualquer coisa. Você tá aqui pra isso. Vamos lá. Vamos perguntar. Tá na chuva para se molhar. Vamos nessa. Sobre biologia em si. Vou perguntar. Vamos fazer sabatina comigo de É. biologia. Ah, O que você entende sobre os impactos, a proteção ou as injustiças na área da biologia ao todo? O que você entende? o que é que você quer dizer com impactos Tipo assim, impactos para a sociedade. da biologia? Como eu falei da questão dos transgênicos, Uhum. tá? Vamos lá. Melhoramento genético. Ok. Agora, você querer fazer algo para melhorar sem ter estudos para isso, Sim. a gente vai acarretar em consequência. Tá? Tudo para dizer, no que é que pode acarretar de ruim? O que é que eu posso trazer de bom? Obviamente, o que traz de bom tem que ser muito maior do que o que a gente tem como consequência. Uhum. Consequência no sentido de no lado ruim. Uhum. Porque se eu perguntar para vocês agora, qual a diferença de um medicamento para um veneno? Vai, fala. No sentido de que você tem um medicamento que ele tem reações, né? Sim, sim. Uhum. Efeitos colaterais. Qual a diferença desse medicamento? Te fazer bem ou te fazer mal? Fazer bem. Qual a diferença entre ele te fazer bem e te fazer mal? O que é que vai diferenciar isso aí? Quantidade que ser consumida. Ou seja, a Sim. dosagem. Da questão de o que é que causa de ruim, né? E o que é que causa de bom. A dosagem que eu tomo para me causar bem tem que ser X. Se eu tomar 2x, ele vai me causar mal. Uhum. Você acha que tem alguma injustiça em alguma coisa? Qualquer assunto, tipo de biologia, assim. Injustiça. É. Injustiça de fez, não deu certo, ou não é bem visto. Não, uma coisa que a sociedade usa, aquele método, assim, você não acha compatível, não gosta, uma injustiça que você realmente não coopera com isso. Não, eu gostaria que a sociedade como um todo
Sim. pessoas públicas e as não públicas, que elas tivessem um entendimento de se proteger e proteger o outro. Uhum. Pessoas públicas, né, governantes, que tivessem o entendimento de que, sei lá, vacinas, medicamentos, saneamento básico, água potável, né? Tem entendimento que é necessário, é o mínimo que a gente precisa para que doenças sejam cada vez menos estatísticas de morte, Sim. Sim. E a gente teve isso na nesse questão sentido. de vacina do coronavírus, né? Hum. Que a gente só, tipo, a gente só meio que conseguiu sair da quarentena por conta da Da vacina. vacina, né? E muita gente não quis tomar aquela vacina É, porque achou muitas que ia pessoas. fazer mal. Só que a gente só saiu do lockdown por conta da vacina, né? Não, E eu fiquei, falaram, meu Deus do céu, não falaram acredito. até a besteira, dizer que Que ia se virar pegar vai virar jacaré. jacaré. Gente, vai ficar sem. Eu falei mesmo, porque olha só. Vem cá. Às vezes Cabimento, não, tudo bem. Se não. você não quiser tomar porque achar que, tipo, vai fazer mal, você que, tipo assim, não foi testada 100%, mas agora virar jacaré? Gente, que ideia é essa, Eu hein? achei muito injusto. Tipo, tiveram vários casos de que a própria enfermeira aplicando, tipo, não tava aplicando realmente a dose. Aí, quando eu fui tomar a primeira dose, né? Aí eu fiz, mãe, olha se a mulher tá aplicando, viu? Aí minha mãe ficou, tipo, assim, olhando. E aí, tipo, ela ficou com muito medo, a gente ficou com muito medo da mulher não aplicar, tipo, aplicar só vento. Porque eu vi, eu não lembro em que plataforma foi. Mas eu vi que, tipo, tava aplicando somente, tipo, vento, assim. Não tinha realmente Não a tinha dose a dose ali. da Tipo, vacina. Com relação às vacinas, a gente pode até não pegar a questão do Covid, mas doenças que a gente já tinha como erradicadas e só lembrando, né, que meus alunos ouviram isso, mas só lembrando que quando a gente fala em erradicação de uma doença, a gente não diz que ela acabou. Ela tem um nível muito, muito baixo, o qual a gente não consegue dar estatísticas, tá? Sim. Quando a gente tem uma doença erradicada, por exemplo, o sarampo, Uhum. né? Ele começou a voltar, a gente começou a ter pequenos pontos de sarampo. Por quê? Porque as pessoas começaram a deixar de tomar vacina. E é a única forma da gente se proteger. Se a gente tem vacina, a gente precisa tomar essas vacinas. A galera aí mais jovem, de 9, 14 anos, o HPV, vacina para HPV. Se vacinem, se Uhum. previnam. Vocês vão já já chegar na fase adulta sexualmente ativa e é um, é uma prevenção para vocês. Lógico que além de preservativos, além de contraceptivos, né, principalmente o uso, né, de preservativos, tanto masculino quanto feminino, mas utilizem-se da vacina. Uhum. A gente tem a tecnologia a nosso favor. Então façam isso. Vocês precisam ser uma geração consciente com relação a isso. Não só saber lidar com tecnologia, as IAs da vida estão aí para isso. Uhum. Mas cuidem da saúde de vocês também com relação a isso. Tá? Porque assim, ah, mas eu não tomo tal vacina porque paga. Poxa, mas a gente tem várias vacinas que não, Pois né, é. não é custeada pelo governo. Então a gente pode tomar essas vacinas sem custo e não faz. Uhum. Sim. Inclusive, esse negócio da IA, né? Muitas pessoas têm pra se ajudar, né? Pesquisar, como você disse, mas ninguém faz isso, né? Usa Incrível, pra outras coisas. incrível. Ou usa Não para fazer tem. figurinhas, Pra pesquisar atividades. pesquisar respostas de atividade. Eu não faço isso, né? Não, Claro, hoje, claro que não. Não, só os posts daqui, ó, vai sem normal. filtro, né, gente? E vou te fazer uma outra pergunta, certo? Deixa eu ver aqui. Quem realmente lucra com os recursos naturais? As grandes empresas ou as comunidades que vivem em um certo local? Ela, tipo, meu Deus. Na minha cabeça tá, ela não perguntou isso, não.
Eu sabia que ela ia ficar assim. Por isso que eu falei, pouquinho polêmica. Você gosta de me colocar numa saia justa, né? Amo. Mas enfim, vamos lá. As comunidades, elas são muito prejudicadas. Primeiro, por serem. Vamos colocar numa situação de fazer uma usina hidrelétrica. Bem, vou fazer uma pergunta aqui, né? Uma dúvida, Naina. Você acha que quem preserva quase nunca é quem mais ganha? Quem preserva quase nunca é quem mais ganha. É. Se a gente preserva uma área, a gente está preservando, por exemplo, fauna, flora, cultura no local. Nesse sentido, todos ganham, Uhum. tá? A gente pode colocar se a gente não tem ajuda de preservação. Sim. Aí sim a gente sai prejudicado. Porque Certo. a gente precisa lutar meio que só aquela comunidade. Uhum. Então, quem preserva sempre está ganhando pela preservação de fauna, flora, cultura, pessoas daquele local. Tudo isso é muito válido e a gente precisa, na verdade, aprender a preservar Certo. tudo, Sim, sim. tá? A minha independência, o meu modo de pensar, o meu ponto de vista, preservação no geral. Sim. Então vamos finalizar por aqui. Infelizmente, que o papo tá pouco, né? Né? Vamos voltar à nossa realidade. Foi muito bom. Obrigada, Naina, por ter tirado o seu muito tempo livre, né? Para vir aqui responder essas perguntas, ter esse aprendizado, conversar essa conversa muito livre foi boa, muito boa, graças a Deus, entendeu? Eu que agradeço o convite de vocês. Estou à disposição sempre. E a gente chamou mesmo porque a gente acha que você, tipo assim, não acha como você é. Uma pessoa muito inteligente mesmo. E a gente, por isso que a gente quis que você fosse a primeira entrevistada daqui. Obrigado. Me senti agora lisonjeada. Enfim, em breve nós soltaremos, depois do episódio, claro, os bastidores, certo? Então, fiquem bem ligadinhos lá no nosso Insta, @voisemfrito.cast, certo? Muito obrigada e até a próxima.